Fala, drivers! Mais uma aula aqui no canal do Pedro Acelera e dessa vez a gente vai falar de como vender carros híbridos e elétricos. Para você que é novo no segmento, você que já tem experiência, fica atento, roda a vinheta, Karina, e vamos com tudo. Antes da gente começar a nossa aula, é muito importante eu pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e se você está buscando crescer as vendas aí da sua concessionária, do seu grupo de lojas, é necessário fazer diferente. E para fazer diferente, você tem que aprender como dominar as ferramentas da presença digital, que é aquilo que eu chamo de novo network. As formas de você atrair o cliente mudaram, a forma que o cliente visita a sua loja também mudou, ele já não vai com tanta frequência assim. Ou vai me dizer que o fluxo da sua loja está bombando? Claro que não está, né? O cliente ele está cada vez mais ocupado, disperso, atento às coisas que são interessantes para ele. E muitas das vezes o carro já não pode ser a primeira opção de compra. Ele pode estar pensando em trocar o terreno, fazer uma viagem ou até mesmo não comprar absolutamente nada e investir o dinheiro dele. Para que isso não aconteça e você não seja esquecido ou trocado pelo concorrente, eu recomendo que o seu time esteja treinado. Treinado para quê, Pedro? Treinado para atrair o cliente da forma certa, usando as ferramentas certas e também com a metodologia certa, que é aquilo que a gente propõe aqui no Acelera, tá? Não é encheção de linguiça, nem encheção de saco. A presença digital é uma nova competência e é o primeiro passo para que o seu time se mantenha relevante nesse novo cenário onde quem é visto é comprado, não é nem lembrado, né? Essa daí é da década passada. Então fica atento, tem um QR Code na tela, a gente tem alguns workshops que eles são para objetivos diferentes. O que eu tô me referindo aqui para você é para o seu time começar a fazer vídeos e atrair aí o cliente na tua cidade, na tua região, para comprar carros novos, seminovos, consórcios e serviços automotivos. Mas também a gente tem treinamentos relacionados à prospecção de clientes, treinamento de formação de liderança e também a treinamento de atendimento, vendas e negociação. Vai depender do que você está precisando aí nesse momento. Independente de qual for a tua demanda, se você está a fim de virar essa chave, acesse o QR Code na tela e vamos acelerar junto. Bom, é isso aí. Agora falando do conteúdo de hoje, sempre me pedem essa aula. Todas as aulas que eu trago aqui para você não é da minha cabeça não, tá, Drive? É porque simplesmente a galera vai me pedindo a aula e nesse contexto eu anotei aqui quais são os 7 principais passos para que você venda carros híbridos e elétricos. Quer você seja um profissional experiente ou não. Você pode estar começando nesse segmento ou você já tem aí 10, 15 anos de experiência. E esses passos eles vão servir para você. Pode anotar, meu amigo. Então, se você é gestor ou se você é profissional de vendas, já sabe, né? Fica ligado aqui, deixa um comentário e eu vou começar aqui falando para vocês do número 1, que é gerar consciência. E o que é que significa dizer isso na prática, tá? Gerar consciência é fazer o cliente perceber do que se trata um carro híbrido e do que se trata um carro elétrico. Muitas das vezes você recebe o cliente dentro da loja e ele está a fim de comprar um carro, mas ele não está muito consciente de qual modelo e por que ele quer comprar esse carro. Às vezes a intenção, nosso timer aqui, às vezes a intenção de compra dele é clara. E o que é a intenção? É a situação por trás do que o levou lá na loja para ver o carro. Às vezes ele está buscando trocar de carro porque ele quer ser visto de uma forma diferente que ele é visto hoje no seu bairro, na sua cidade, no seu negócio, ou o carro para ele é instrumento de trabalho e aí ele quer melhorar a performance da empresa dele ou da sua performance individual como profissional que ele usa o carro para trabalhar. Então a intenção está clara, mas quando ele não tem consciência do carro quanto máquina, fica muito difícil ele tomar a decisão. E aí ele fica sempre pedalando a decisão ou simplesmente ele foge porque ele não está muito consciente daquilo. Vou dar um exemplo fora do universo do híbrido e do elétrico só para você compreender. Tem gente que compra carro 4x4 e nunca utiliza o recurso do 4x4.
E aí você talvez esteja se perguntando, Pedro, mas quem é que faz isso? São as pessoas que têm uma intenção de compra de usar a robustez da picape, do SUV 4x4, para se posicionar socialmente. Isso é comum, isso é algo que faz parte do jogo. Nem todo mundo que compra uma Ferrari sabe pilotar uma Ferrari, mas compra uma Ferrari porque a intenção dela é ser percebido, é fazer aquele carro virar um marketing da sua empresa, do seu nome, e o carro 4x4 também tem essa característica. Agora, se a pessoa chega na concessionária e ela não entende o que é um carro híbrido ou o que é um carro elétrico, ela vai ter algumas objeções na cabeça dela que vai ficar mais difícil disso fazer sentido. Então, nosso primeiro passo aqui é esclarecer de forma clara, objetiva e seja simples na sua explicação. Se você puder desenhar e mostrar vídeos, vai ficar muito mais eficiente. O que representa um carro híbrido e um carro elétrico? Eu quero que você anote isso aí. Representa a evolução da indústria automotiva. A indústria automotiva, ela evolui a cada 10 anos, acontece uma grande revolução. Se você voltar historicamente aí, você vai perceber isso que eu estou te falando. Vamos dar um exemplo. Nos anos 80, era muito comum os carros saírem apenas com 4 marchas. Daí, quando foi nos anos 90, os carros eles começaram a ter 5 marchas. Quando foi nos anos 2000, os carros começaram a passar a ter 6 marchas. E aqui no Brasil, muitos carros levaram décadas para serem apresentados como carros automáticos. Antes, um carro automático era uma coisa completamente nichada. Poucas pessoas podiam ter o carro automático. Mas não pelo poder aquisitivo, mas pela estranheza da máquina. Até bem pouco tempo atrás, o cliente chegava na loja e falava, não, carro automático dá problema, não, carro automático é mais caro. E isso já não existe mais. Então, o carro híbrido e o carro elétrico, ele representa a evolução da indústria automotiva. E isso é uma ótima forma de você deixar o cliente consciente do que é isso na prática. Fechado? Muito bem, eu fiz aqui uma série de anotações e eu quero entregar tudo para que você consiga vender tranquilo. Se você está começando, não importa qual seja a sua marca, você tem a propriedade para falar. Quem domina o produto vende mais. É isso. Número 2, aplicar a explicação técnica básica da mecânica. E olha só, cuidado para você não cair aqui numa cilada que é comum. Eu vejo muitos profissionais derrapando nisso. Deixa eu diminuir aqui um pouco o ar. Esquentou aqui na aula do Acelera. Qual é o deslize que eu vejo muitos profissionais cometendo? Quer ser técnico demais, aí o cliente não entende. Falam palavras muito rebuscadas que as montadoras criam. E aí quando fala pro cliente, o cliente ele balança a cabeça dizendo que está entendendo, mas na verdade ele não está entendendo. Aquilo para ele é grego. E ele vai ter vergonha de te falar que não sabe. O cliente ele vai ter vergonha de falar que não sabe. Então você tem que ter uma explicação técnica básica. E o que eu recomendo que você faça é que você use analogias para o cliente perceber que aquilo é algo útil para a vida dele de verdade, porque senão ele vai sempre ouvir um nome muito rebuscado, algo muito técnico e aquilo vai ser estranho e caro. Tudo que é estranho é caro, tudo que não é útil é caro, entende? Coloquei até aqui assim, ó, híbrido é a porta de entrada para quem quer algo mais moderno, tecnológico e com baixo consumo. E o elétrico? O elétrico é a porta de entrada, quer dizer, é o caminho de quem já passou pela porta. Então você está pegando um cliente que ele tem uma alta resistência, que ele foi ver, ou que ele está cogitando, ou que você está prospectando ele, mas ele está super armado, o híbrido é a porta de entrada. Vai ser mais fácil ele digerir a ideia de ter um carro a combustão. Se eu ficar na mão com posto, eletroposto, eu vou conseguir usar combustível, ok? Eu vou falar mais na frente disso, porque faz parte aqui dos nossos 7 passos, essa coisa da infraestrutura. Mas muitos clientes eles vão ter esse questionamento. Então, a melhor forma de você apresentar isso é mostrando a mecânica. Se você tiver imagem, se você tiver tela, se você tiver um pequeno vídeo, vai facilitar muito a sua vida. Explica de forma básica, sem os nomes rebuscados,
Híbrido, porta de entrada, elétrico é para quem já entrou nesse caminho. A pessoa já usou, sei lá, um Prius da Toyota, que é um carro que já está há 10 anos no Brasil. Ele já é um cliente que tem perfil tranquilamente para comprar um elétrico sem fazer muitos questionamentos. O cliente nunca teve acesso a um carro elétrico, nunca ouviu falar de híbrido, talvez o híbrido seja a porta de entrada. Isso não significa dizer que ele não possa comprar de primeiro um elétrico. Você só vai ter que ser muito mais atento àquilo que eu estou te falando e performar nos seus argumentos para quebrar mais objeções, porque o carro 100% elétrico, ele tem mais objeções do que o carro híbrido. Fechado? Muita atenção nisso. Vamos lá, número 3. Identificar os motivos de compra. Isso é uma coisa que é básica para quem faz vendas de alto valor agregado, também chamado de high ticket, né? As pessoas inventaram esses nomes americanizados, mas o que eu quero te falar é que carro, ele sempre será um valor elevado de compra para o cliente. Não importa se o cliente ele é milionário, rico, multibilionário, não interessa. Se o teu carro ele é a partir de 150 mil é dinheiro para mim, para você, para todo mundo hoje no Brasil, ok? Então, o carro ele sempre é uma decisão de compra pensada. Ela pode ser, talvez, mal pensada, mas ela vai mexer com o dinheiro de alguém e esse alguém quer saber onde está empregando esse dinheiro. Então, você tem que identificar qual é o motivo da compra. Será que ele está querendo poupar combustível? Será que ele está querendo ter ou sanar as manutenções que o carro atual dele está gerando? Né? Recentemente, eu vi uma cliente de Corolla, um Corolla 2008 com 35 mil rodados, passando por uma série de manutenções. Por quê? Porque o carro já está com 7 anos. E com 7 anos, o carro ele começa a dar manutenção. Ele tem baixíssima quilometragem para 2018, mas o carro tem muitas manutenções para fazer. Pode ser um cliente desse, que ele tá de saco cheio de estar em oficina, de estar fazendo manutenções, e as manutenções não são baratas quando sai da garantia. Pode ser um dos motivos. O que eu vejo de muitos clientes que pegam os carros híbridos e elétricos é o depoimento comum que a redução do custo de combustível caiu abruptamente. Até para pessoas que gastavam razoavelmente menos. Eu tenho um relato de um Uber que eu peguei que ele fazia R$3.000 de custo de combustível por mês. Ele derrubou esse custo para R$460, R$490 por mês. E a diferença ele paga a parcela do carro. Então assim, você tem que entender qual que é a intenção por trás. E se o cliente não tiver essa intenção, você tem que ajudar ele a construir ou perceber. Tem uns incentivos fiscais, dependendo aí da cidade que você mora, do estado que você mora. Eu sei que Brasília tem um baita incentivo que não paga IPVA, né? Dependendo do tempo que você está assistindo essa aula, pode ser que também isso tenha acabado, que aqui no Brasil a galera é mestre para tirar os benefícios que realmente são importantes, mas até hoje eu sei que lá é. No Rio de Janeiro também, se eu não me engano, paga 1%, alguma coisa assim. É bom, né? Eu gostaria de ter na minha cidade um incentivo fiscal de não pagar IPVA para usar carro elétrico. Sustentabilidade e o status de inovação. Sabe o que é uma coisa curiosa? Eu venho percebendo que há 3 anos atrás, você comprar um carro elétrico chinês, por exemplo, você quase que tinha que se justificar para os seus amigos e para sua família. Quase que você tinha que justificar. Na verdade, você tinha que convencer que você não foi um trouxa. Essa que é a verdade. Agora não. Agora você chegar com um carro elétrico, chinês ou de qualquer outra marca é sinônimo de status. É sinônimo que você é inteligente, é inovador, é sustentável, é inteligente, sabe? Então olha como a coisa muda. Lembra que eu falei lá que o primeiro passo é gerar consciência da evolução do automotivo? O mercado já percebeu isso e já virou, já era. Até se você é um vendedor e tem esse questionamento, tira isso da sua cabeça, tá? Já foi. Não tem mais o questionamento se vai ser, se não vai ser, se tem guru aí na internet, dono de marca, piloto, falando que o carro no Brasil morreu. Esses caras todos erraram. Já era. O carro já é uma realidade, a fatia de mercado ele já aconteceu, várias marcas chegando, já era. Vamos lá para o quarto passo aqui, derrubar mitos. Olha, se tem uma coisa que o brasileiro é mestre em fazer e em cair,
é em mitos. E o que é que eu quero falar sobre mitos? Mitos são aquelas falácias que a gente às vezes vai escutando, não sabe de onde veio e de repente você está acreditando numa coisa que é uma tremenda de um delírio, certo? E aí um dos que eu escuto sempre, eu anotei aqui para você ter esses argumentos com o teu cliente é autonomia e postos de recarga. O teu cliente vai te perguntar sobre isso. Se você estiver falando com o cliente que ele roda mais que 1.000 quilômetros por mês, ele é um cliente que roda bem. Geralmente ele mora em outro município, ele já usa o carro como ferramenta de trabalho e ele vai super perguntar sobre isso. Qual é a minha recomendação para você? Tenha impresso, olha só, tenha impresso a malha de eletropostos que tem aí na sua região e nas cidades vizinhas, as mais importantes. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você é vendedor em São Paulo, capital. Você tem que saber e você tem que ter ali um mapa de quais são os eletropostos que tem ali na tua região. Ah, Pedro, mas o carro dá isso na tela. Ah, Pedro, eu posso pegar o smartphone e mostrar isso por meio do aplicativo. Não é a mesma coisa. E eu te digo mais, você tem que imprimir uma malha dessa, se você é gestor, eu imprimiria pro seu time uma vez todo mês, sabe por quê? Porque muda. Tem posto que não dá certo no lugar, eles botam em outro, tem, tipo, a velocidade que tá abrindo eletropostos é radicalmente exponencial, e se você deixar pro cliente olhar só quando ele comprar o carro, ou só quando você tá apresentando o carro, não é tão tangível, não é tão convincente. Aqui a gente está falando de quebrar mitos. Então eu te recomendo que você tenha isso impresso na sua mão. Na verdade, a gente está precisando voltar aos primórdios da venda, que é quando a gente tinha as coisas impressas realmente. Eu, quando era vendedor de carros, eu tinha uma pasta preta tipo essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, tipo essa, tá? Não era essa aqui não, porque isso aqui é outra coisa. Mas era tipo essa aqui, ó. Foi tudo aqui. Uma pasta preta tipo essa, que eu tinha tudo quanto era matéria de jornal, de revista. Eu tinha os dados técnicos que eu sabia que eram mais relevantes para o cliente. Isso tudo para quando o cliente questionasse, tivesse um mito, eu apresentasse para ele. Entende? Se você testar isso aqui, você vai vender muito. Dados de infraestrutura, você tem que apresentar. Por exemplo, se você disser para o cliente, tem 50 eletropostos aqui na cidade, mostra, prova. Não fica da boca para fora não, porque tem cliente que ele só acredita vendo. Tem cliente que ele precisa ver o dado. Se for só conversa, ele vai dizer, tá tentando me enrolar. Vamos lá para o número 5. Destacar benefícios reais. Por que eu coloquei isso? Porque quem trabalha com carro costuma a se acostumar com o bem, entende? Vê o carro ali todo dia no showroom, acha bonito, vai ficando comum e aí você já não consegue olhar para o carro como um provedor de benefícios na vida da pessoa. Então vamos lá, primeiro benefício que você vai apontar, independente se é híbrido ou se é elétrico, custo por quilômetro rodado. Você tem que fazer essa conta. E atenção, você vai fazer essa conta num pedaço de papel. De novo, caneta, papel na mão para você escrever para o cliente. Não fala apenas. Tem cliente que é visual, tem cliente que é sinestésico. O cliente ele precisa ver a real economia que ele vai ter por quilômetro rodado. E aí você tem que saber fazer essa conta. Como é que você faz essa conta? Você descobre quantos quilômetros ele roda em média, quanto é o custo do combustível que ele está tendo no mês. Aí você vai achar o custo do quilômetro rodado dele com combustível. Como é que você vai fazer do seu carro? Você vai analisar os dados da montadora, os dados do Inmetro, tem que ter uma fonte de dado confiável para endossar o que você vai apresentar para ele. Aí você coloca assim, ó, seu carro hoje faz, sei lá, R$3 com quilômetro rodado. O meu vai fazer 30 centavos. É bom ou é ruim? Fica inquestionável. Agora, se você não põe isso no papel, fica só da boca para fora, não vai ter eficiência para quebrar, sabe? Ou uma objeção, ou um mito, mas aqui eu estou destacando os benefícios reais. Outro aqui, ó, silêncio na condução. Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu sou aquele cara que não suporta barulho no carro. Eu fico caçando. Tá um grilo ali, um grilo acolá, um apertadinho ali, um apertadinho acolá. Isso me enlouquece. Eu não sei você. Até moeda.
Eu nem ponho moeda no carro porque a moedinha vai batendo, você vai ali endoidando. O carro elétrico, ele tem vibração zero. Não é que é quase zero, é zero. O carro híbrido, ele até tem uma vibração, mas eu diria que é 30% do que o carro a combustão tradicional. É inexplicável. A tecnologia, na verdade, é explicável. É outro tipo de sistema de aplicação de todos os componentes. Então o carro ele é pensado para ser elétrico e ele recebe um motor a combustão. E isso faz com que o carro seja extremamente silencioso, certo? Tecnologia embarcada é incontestável. Você entra num carro que é híbrido ou elétrico, parece que você está saltando no tempo. E quando você sai de um carro que é elétrico ou é híbrido, você parece que voltou para as cavernas. Até na hora de sentar, você vê que tem um posicionamento diferente, a disposição de telas. É muita diferença. E a valorização da marca do cliente, né? O cliente que ele usa um carro elétrico ou híbrido, ele é posicionado socialmente diferente. É como eu falei anteriormente, o carro elétrico e o híbrido, ele já é um status social e você precisa falar isso com o cliente. Você precisa exercitar. O senhor é médico, o senhor é advogado, o senhor é nutricionista, você é um fisioterapeuta, vai fazer a visita na casa do cliente, o cliente vai ver o seu carro. O cliente vai chegar no seu consultório, o cliente vai ver o seu carro. As pessoas, elas vão perceber que você está em ascensão. É inquestionável. Por quê? Porque o carro ele é representatividade na vida do brasileiro. O carro ele representa que você está ascendendo ou estabilizou ou você está caindo. Entende? Muito bem, vamos lá para a sexta de 7, que é conectado ao estilo de vida do cliente. É aquilo que eu falei anteriormente. O carro ele é representatividade, ele posiciona o seu cliente no mercado e ele também conecta. Quantas pessoas você já viu chegar com um carro elétrico e você ficou com vontade de perguntar para a pessoa, e aí, tá gostando? Você pode ver, quem chega com carro elétrico, as pessoas olham, se for uma pessoa mais rápida de falar, ela vai perguntar, você tá gostando? Quanto é que tá fazendo? Olha, os Ubers, eles são um termômetro sensacional para isso. Não tem um Uber que eu entre, que ele tá usando um carro elétrico, que eu pergunte para ele, o que as pessoas perguntam sobre você? E ele fala, rapaz, a marca tal deveria me pagar porque todo dia eu vendo um carro desse aqui para eles. Entende? Então, assim, representa, posiciona e conecta. Isso você tem que falar para o seu cliente. Às vezes ele tá travado só pensando, poxa, eu vou ter só o benefício de gastar menos combustível e eu vou pagar mais por isso, ou vou deixar de comprar o carro que eu tanto sonhei, porque perceba isso também, tá? Os carros elétricos, eles não são necessariamente ainda um sonho para as pessoas, porque como o produto é novo, sonho é uma coisa meio mística, de tempo, de anos, e tem gente que ainda não tá sonhando com esse tipo de carro. Vai acontecer, tá na iminência já de acontecer, mas tem gente que ainda não tá sonhando. Então como é que ela vai renunciar ao sonho dela e ela perceber que esse carro ele vai entregar tudo isso e algo a mais do que eu fui falando aqui desses 7 passos? Cara, ele vai ter aqui uma representatividade, uma presença, um posicionamento diferente. Pagando menos, porque também tem essa outra característica, né? É muito interessante a gente perceber que o carro híbrido e o carro elétrico, ele custa menos do que o carro a combustão e entrega mais. Então isso você precisa falar com o seu cliente. Bom, e para a gente fechar aqui, ó, número 7, prova social. Tenha boas histórias para contar para os seus clientes. O que é que significa dizer isso na prática? Não inventa história, escuta bem os teus clientes, por isso que esse passo a passo aqui ele é muito eficiente, porque quando você vai realizando ele, você vai escutando as intenções de compra, as principais objeções, e isso resulta em venda, e depois que você vende, o cliente ele vem contar para você como é que está sendo usar, como é que está sendo manter, e você precisa escutar o que esse cliente tem a dizer para você, porque é aqui e agora que se você não escuta, você perde a oportunidade, porque histórias reais vendem. Se você chegar para um cliente que está super em dúvida, rapaz, será que eu saio de um carro tradicional que eu já troquei 5, 6 vezes? Tem clientes que têm esse perfil. Não, esse é o carro que eu uso para minha família, é um carro que eu gosto, eu vou sair desse carro, vou para esse carro. E aí você pode ter uma história de um cliente que estava numa mesma situação, trocou e hoje está super feliz. Inclusive, eu recomendo que você grave o depoimento dele. Coloque no seu Instagram, que é o Movimento Acelera.
você aparecer, ter presença digital, percebe? Histórias reais, não inventa, tá? Se você inventar, você está dando uma de marcha lenta e você não assistiu essa aula. Para finalizar, eu quero que você tenha sempre em mente que venda é troca de emoção. Se você aplicar esses 7 passos que eu tô te dando aqui, você vai vender muitos carros híbridos e elétricos. Não importa se você é iniciante, se você tem experiência, se você está vindo de outro mercado, se você é gestor, se você é vendedor ou se você está buscando uma oportunidade em vendas. Segue esses 7 passos aqui, estuda o produto, tenha presença digital, segue esses 7 passos, você vai vender muito e com energia. Drive, gostou dessa aula, né? Então vou fazer o seguinte, combinado aqui, se eu conseguir te ajudar, deixa um comentário, compartilha essa aula com um amigo ou uma amiga, um time, se você é gestor, com seu time, mas senta o dedo no like e se inscreve no canal para não perder a próxima aula, porque toda semana o Acelera traz um conteúdo novo aqui para vocês a fim de acelerar as suas vendas. Já sabe, né? Não dá uma de marcha lenta. Senta o dedo, compartilha e até a próxima! Tamo junto, Drive!